Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast Entre Linhas. Eu me chamo Matheus e ao longo dessa conversa que a gente vai ter, a gente vai analisar a segunda fase do movimento literário que foi o romantismo, lá pelo século XIX até o comecinho do século XX, e traçar uma analogia com algumas coisas que acontecem nos dias atuais. É importante que ao longo do desenvolvimento do assunto você acompanhe os materiais que eu anexei na página. Então tem alguns resumos de livros, algumas matérias de jornais. Então, para você se manter dentro do assunto, você pode ir acompanhando esses materiais junto com o podcast. E depois que você terminar de ver, eu espero que você goste, né? Você pode ir no link do vídeo anexado do podcast e comentar lá pelo YouTube, dar um curtir, fazer alguma crítica, um comentário do que você achou do meu trabalho. Certo? Vamos lá, eu já me apresentei, então a gente pode começar. Bom, explicando brevemente, o romantismo foi um movimento artístico-literário do século XIX, como eu tinha falado, e ele é reconhecido principalmente por desenvolver um aspecto psicológico dos personagens que estão incluídos na história. Então, essa questão de reflexão, sentimento, aquilo que é abstrato do ser humano, aquilo que não é tão racional, tão físico, é muito bem desenvolvido no texto. É um tratado de uma forma exclusiva, dramática, repetitiva, muito bem detalhista. Então esse é o principal aspecto do romantismo. Além de, por se tratar de romance, esse gênero literário ter vários personagens, vários espaços onde se passa a história. Então todos os personagens que estão incluídos na história passam por esse desenvolvimento psicológico. Agora falando especificamente da segunda fase do romantismo, ela também traz essas características que eu citei agora, mas ela dá uma ênfase maior nos sentimentos e reflexões a respeito da tristeza, da dor, daquilo que é doloroso, que é melancólico dos personagens. Então, todas as histórias que vão se desenvolver, as narrativas que vão ser criadas na segunda fase do romantismo, ela tem um viés do que a gente chama de gótico, né? A segunda fase do romantismo ela também pode ser reconhecida como uma fase gótica. Então são histórias tristes ligadas ao sofrimento dos personagens. Então acontecem muitas tragédias ao longo da história. A gente vai ver mais pra frente que as obras que eu anexei na página, elas têm todos esses temas abordados. Analisando a primeira obra que eu anexei no site, que é o Castelo de Otranto, e é justamente a obra que inicia essa segunda fase do romantismo, que eu citei agora, ela já traz esse aspecto de tragédia, de dor, de melancolia. Então, se você ler o resumo que eu anexei, você vai perceber que é uma história que só acontece tragédia. Os personagens se encontram perdidos em meio a todo aquele conflito e fica repassando todas as tragédias na cabeça dele, falando do sofrimento. E muitas vezes esse é um sofrimento que não tem solução. Chega até o fim do livro e a história acaba em sofrimento. Não tem uma solução, sabe? Do início ao fim é puro sofrimento as histórias da segunda fase do romantismo. E a segunda obra que eu coloquei aqui, que eu acho que ela até exemplifica melhor tudo isso que eu quero dizer, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ela é uma obra muito famosa e eu acho que ela deixa bem escancarado isso que eu quero dizer da questão do sofrimento. Então, Os Sofrimentos do Jovem Werther conta a narrativa de um jovem, que é o Werther, e um certo dia ele se apaixona por uma moça, que é a Charlotte. Só que esse amor que ele tem por essa moça não pode ser concretizado, porque essa moça ela já está prometida em casamento para outro homem. E por ele não conseguir concretizar esse amor que ele tem por ela, ele sofre ao longo do livro inteiro e ele fica escrevendo cartas e cartas dramáticas para um amigo dele, contando tudo isso que está acontecendo, essa tristeza que ele tem no coração. E como eu disse que o sofrimento da história vai até o final, que é uma coisa bem dramática, bem detalhada sobre tudo que a personagem está passando, o Werther no final do livro ele simplesmente chega à conclusão de que a solução para o problema dele é a morte. Nas próprias palavras dele ele fala: somente o túmulo poderá libertar-me desses tormentos. E no final do livro, você pode ler até no próprio resumo, que ele acaba se suicidando com um tiro na cabeça. Essa obra, na época, ela ficou muito conhecida por influenciar alguns jovens que passavam por situações similares a adotarem o mesmo comportamento. Então, a decisão do Werther, no final do livro, de se matar, de falar que os problemas dele só seriam solucionados pelo túmulo, acabou influenciando alguns jovens a cometer suicídio, a adotar o mesmo comportamento. E também de viver nessa melancolia eterna por um problema que poderia ser solucionado simplesmente por ele entender que ele poderia se apaixonar por outra pessoa, que ele ia
podia buscar outra coisa da vida dele, né? Pra ele não ficar preso nesse problema. E você pode estar se perguntando, né? Por que esse tema começou a ser abordado nas obras literárias daquela época? Então, você estudando um pouco mais a fundo, essa expressão através da literatura de algo mais abstrato relacionado aos sentimentos, aquilo que é intrínseco ao ser humano, é proveniente de algumas revoluções que aconteceram na história, né? Então, as principais revoluções burguesas que marcaram o início do sistema capitalista, que marcaram o crescimento da indústria, aquele ambiente da cidade estar ligado 24 horas por dia, de todo mundo trabalhando, todo mundo focado ali, ganhar dinheiro, eu preciso alimentar minha família, preciso trabalhar. Isso acarretou em um distanciamento do ser humano daquilo que era irracional, né? Aquilo que estava dentro dele, dos pensamentos, das reflexões, da própria natureza. Então ele ficou afastado disso. E o romantismo, ele é como se fosse um retorno a isso que o ser humano tinha perdido. Então essas questões de sentimentos que começaram a ser trabalhadas, das reflexões, tudo isso é fruto do crescimento da indústria, do sistema capitalista, que afastou o ser humano disso, né? Que afastou o ser humano dele mesmo. E analisando tanto esse aspecto da literatura quanto o ambiente que viviam as pessoas naquela época, a gente pode relacionar com algumas coisas que acontecem nos dias atuais. Para mim, ouvindo tudo isso que a gente conversou até agora, parece um pouco óbvio, para você pode parecer também, ainda mais se você acompanha as redes sociais, que é a questão da exposição do cotidiano, né, da vida nas redes sociais, e também a dramatização de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Pelo menos algumas pessoas, várias pessoas, né? Todo mundo faz isso em alguns graus, né? Que é expor a vida nas redes sociais, ou como forma de autovalidação, ou de demonstrar que você está fazendo uma coisa diferente, ou qualquer motivo que seja, mas a gente vai tratar especificamente nessa parte de pessoas que utilizam as redes sociais para fazer a mesma coisa que a segunda fase do romantismo fazia, que é dramatizar algo que não é necessariamente doloroso ou sofrido, ou que não devia ser lidado daquela forma. Claro que cada um tem a sua forma de lidar com os problemas e eu também não quero ficar ditando regra para ninguém. Cada um vive a vida como quer. Mas a gente percebe que cada vez mais tem se tornado um modismo ou recorrente essa forma de lidar com os problemas no cotidiano, né? Então, essa exposição de algo que não necessariamente é doloroso ou sofrido como forma de falar que você está se esforçando, ou de uma autovalidação, como eu já tinha dito, essa supervalorização do eu, por mínima que seja ou insignificante, ela vem acontecendo cada vez mais. Então, quando você mexe nas redes sociais, você percebe algumas coisas muito supérfluas, né, que estão sendo compartilhadas ou faladas de forma dramática, assim como era na segunda fase do romantismo, apenas por um sentimento talvez de superioridade ou de valorização da pessoa que está compartilhando isso, né? Eu percebo isso também, como eu já tinha falado anteriormente, como fruto também do sistema político, porque tem essa questão, né, de você querer atingir um patamar maior, tá, superior numa hierarquia, e sabe aquela frase que fala que o ser humano quer ser melhor que o outro até na desgraça? Então, tipo, que fica falando das infelicidades que acontecem com você como forma de falar que você é mais sofrido que o outro, tipo, peguei gripe, não, tive covid, ou tive uma pneumonia. Até nisso o ser humano quer ser superior ao outro. E você pode até acompanhar nas outras matérias que eu anexei no site como esse comportamento vem crescendo e como cada vez mais coisas irrelevantes vêm sendo valorizadas. E é irônico até a gente pensar que existe pessoa dando importância para coisa tão pequena, enquanto existe pessoa que realmente está sofrendo de verdade. E essas pessoas que estão sofrendo são justamente as pessoas que não têm voz para ficar expondo a sua vida 24 horas por dia nas redes sociais. Pessoa que não tem acesso à alimentação, à saúde, à educação, muito menos à internet para ficar falando essas coisas todo santo dia.
E apesar de todo esse comportamento não ser influenciado diretamente por uma obra literária, como eu tinha citado no caso do Werther, a gente fica pensando, né? A gente está no século XIX ou no século XXI? Porque depois de tanto tempo, a gente continuar valorizando coisas do tipo, e diferentemente do século XIX, né? Que essas coisas, essas reflexões eram utilizadas para enriquecer o texto, né? Para tornar isso arte, para tornar isso parte da literatura, que é a arte da palavra. E desenvolver uma coisa que o ser humano estava afastado naquela época, né? A gente ainda está afastado disso. Só que parece que ao invés disso ser transformado em arte, para enriquecer nossa mente, para enriquecer nosso vocabulário, para abrir os nossos horizontes, a gente aprecia isso num âmbito supérfluo, né? Irrelevante. Então a gente fica pensando que as pessoas continuam valorizando coisas do tipo e da forma errada ainda, né? E concluindo novamente, eu não sou ninguém para ficar ditando regra, nem falar para as pessoas se o comportamento que elas estão adotando é certo ou não, mas fica a reflexão, né? O intuito desse podcast vai ser a gente refletir a respeito de um assunto. Então, dessa forma de cultivar esse comportamento nas redes sociais, a gente acaba se encontrando num tédio existencial eterno, né? Vira um ciclo. Porque a gente sempre tenta se demonstrar melhor que o outro, ou demonstrar que a gente está fazendo algo diferente, ou afirmar, nessa parte do sofrimento, afirmar que a gente se esforça mais que o outro através das redes sociais, só para se autovalidar, para se supervalorizar, como acontecia nas obras literárias da segunda fase do romantismo. E no caso que eu demonstrei, se você pegar alguns exemplos nas redes sociais também, pessoal que vive aí no Twitter, no Instagram, você percebe que, diferentemente da segunda fase do romantismo, o sofrimento que é valorizado, ele nem real né? São coisas muito minúsculas comparado às narrativas que os personagens passavam, né? Que perdia pai, que perdia mãe, que separava, era preso, como acontece em várias outras obras. Bom, é isso. Trabalho, esforço e sacrifício. Até a próxima!